Começa agora mais um encontro teológico. A partir deste momento, eu quero que você permaneça comigo até o final. Preparei um programa muito especial para você. E já quero anunciar que a partir deste programa de hoje, iremos iniciar uma série especial com diversos programas que iremos realizar com esta série especial. Portanto, não perca nenhuma série especial do nosso programa. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. No programa de hoje, estarei iniciando uma série especial com um tema que eu preparei muito especial para você. Baseados no tema que eu preparei, gostaria de ressaltar que a partir de hoje eu irei realizar alguns programas dentro desta série especial, falando sobre um único tema e dividindo os programas que serão abordados nesta série especial em diversos programas, porque o tempo não dá para comportar tudo que eu irei abordar sobre o tema que eu preparei neste programa para você em um único vídeo. Então eu estarei iniciando neste dia de hoje o primeiro programa baseado no tema Cristo vive em mim. E para sua surpresa, que eu preparei para você, este tema está baseado em um livro que é de minha autoria, que será publicado no próximo mês de maio e que será anunciado em todos os programas até o mês de maio, durante todo este mês de abril. Durante este mês de abril eu estarei abordando este tema, que é o tema do livro. E no próximo programa, que é o nosso próximo encontro teológico, eu trarei aqui o primeiro livro impresso e vou apresentar para você, que é a famosa boneca do livro, e mostrarei aqui no programa para você. E o culto de publicação do livro, titulado Cristo Vive em Mim, estarei realizando o culto de publicação no mês de maio, em uma terça-feira. Pude me apropriar de alguns livros de autores muito bem renomados, fontes que me ajudaram a corroborar com a temática e a tese que eu construí baseados neste tema. Por exemplo, temos aqui Thomas Golding com Conhecendo o Coração de Jesus. É um livro muito bom. Lições e exemplos sobre o coração do Filho de Deus. Então são exemplos práticos da personalidade e do coração de Jesus. Temos também este livro que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Este é o autor Charles Sheldon. É um autor muito bem renomado que traz uma perspectiva sobre a comparação entre o leitor e Cristo e o que faríamos no dia a dia em nossas experiências práticas do nosso dia a dia cotidiano, o que faríamos no lugar de Jesus ou o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar. Temos de Thomas de Kempis também A Imitação de Cristo, é uma perspectiva de como vivemos uma vida segundo a imitação de Jesus. Temos este daqui também, que é muito famoso, que é um grande best-seller com mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, muito famoso e muito renomado, de Mark Barker. Temos também este aqui, de Jesus de Nazaré, Vida, Ensinos e Significados da Vida de Jesus, muito bom também. Temos também este aqui, Doulos, que é o livro do pastor Henrique Moroni, um pastor pregador e muito querido aqui na nossa cidade do Cabo, em Pernambuco. Temos uma perspectiva de servo, com o subtítulo Um Servo Rendido à Vontade de Cristo. Temos ainda também Jesus e Sua Vida Completa. Traz uma perspectiva completa a respeito de todas as características de personalidade de Jesus. Temos ainda também de Thomas Golding, que é o mesmo que eu apresentei a princípio, que foi o primeiro livro, que é Conhecendo o Coração de Jesus, o mesmo autor. Ele também traz esse tema que é a presença de Cristo, a impactante presença de Cristo
em nossa vida. Temos também este que é um dos principais livros que eu aderi para a construção da minha temática, para a construção da argumentação do tema que eu elaborei, que é Um Coração Igual ao de Jesus, de Max Lucado, pastor americano, também muito renomado. Temos esse daqui, O Novo Nascimento, de Edir Macedo, trata sobre a obra regeneradora e a obra convertedora do Espírito Santo na vida do pecador regenerado. E temos esta aqui também, de Cristo e o cristão, o elo entre estas duas pessoas que têm tudo em comum, Cristo e o cristão. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros, que na verdade não são só estes 12 que são a base bibliográfica do meu livro. Existem muitos outros livros que não estão aqui neste momento. E existem outros também que estão no formato e-book, que são aqueles livros que estão de forma virtual disponíveis e que também aderi, como por exemplo, Jesus Não É o que Você Pensa, Jesus e Sua Vida Humana, e entre outros livros que estão no formato de e-book. Só peço que você fique comigo, iremos entrar em um rápido intervalo. Não saia daí que o programa volta já. A paz do Senhor, queridos. Neste intervalo, gostaria de aproveitar para apresentar para vocês a boneca do livro, que é o primeiro livro impresso. Está aqui em minhas mãos. Como você pode ver, este é o design do livro, com o tema Cristo vive em mim, o subtema aqui abaixo, formados segundo o caráter do Filho de Deus. Tem aqui a contracapa, tem as orelhas, acerca do autor, acerca da minha vida, e aqui acerca das minhas formações teológicas. Temos aqui no sumário, que eu sempre costumo chamar de o cardápio do livro, o histórico com todos os capítulos do livro. Como você pode observar aqui, dê o close aí, ou pause o vídeo, que você vai ver os capítulos que eu trago e que são harmônicos, como você pode perceber, entre si. Todos eles têm uma conexão um com o outro. Então, prepare-se, porque no próximo encontro teológico que eu vou realizar ainda nesta semana, estarei falando em mais detalhes sobre o livro e, conforme prometido, começar a ministrar programas na série especial para você. Divulgue, compartilhe com seus amigos, e no dia 6 de maio, que é o dia do culto de publicação do livro aqui na igreja sede da IPAD Ponte, você é o meu convidado especial. Venha e traga toda a sua família e convide seus amigos. Que Deus te abençoe. Estamos de volta com o nosso encontro teológico. Bom, já apresentei para você todas as fontes bibliográficas e entre outras que você está tendo o privilégio de conhecer para uma melhor compreensão da fundamentação do conteúdo que eu utilizei para a construção do desenvolvimento do meu livro. E quero, neste momento, pedir que, se você não é inscrito no canal, se você ainda não é participante do nosso programa, se inscreva e deixe o sino ativado para que a notificação chegue no seu aparelho sempre que um novo programa for publicado. E este tema, que é o tema da nossa série especial, Cristo Vive em Mim, é na perspectiva que eu trago a respeito da proposital intenção de Paulo em mencionar esta tão forte frase. O apóstolo Paulo escreveu, trazendo à luz esta frase para a igreja em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. De acordo com esta frase de Paulo, eu trago uma perspectiva, fazendo uma análise investigativa a respeito da vida, dos exemplos e dos ensinamentos de Jesus. Como eu já apresentei algumas fontes aqui, muitos destes autores também se preocuparam em muita diligência e com muita inquirição extraírem muitos significados e exemplificações do que significa o cristianismo cristocêntrico. Qual o maior propósito do cristianismo? Afinal de contas, qual o maior sentido real e majoritário do Evangelho do Reino? Porque o Evangelho foi pregado à humanidade até os dias de hoje e será até a consumação dos séculos. Qual é o propósito desse Evangelho aqui na Terra? Em relação ao mundo, é de salvar os pecadores dos seus pecados. Mas em relação à igreja, o propósito não é o mesmo. Em relação aos pecadores, sim, é de salvá-los. Mas o que dizer daqueles que já são salvos, que já foram alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus? Portanto, é nesta visão e nesta perspectiva que eu trago o grande propósito de Deus em relação à sua igreja.
em relação àqueles que já são redimidos pela bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o propósito de Deus em relação aos pecadores é de salvá-los dos seus pecados. Mas aqueles que já são salvos e redimidos precisam entender que existe um processo transformador e de desenvolvimento cristão, de caráter e formação de caráter cristão, que é muito bem apresentado nos evangelhos através da exibição pública da vida exemplar de Jesus e, consequentemente, também dos seus ensinamentos. Jesus deixou todos estes exemplos e ensinos para os seus discípulos, e por que não citar um texto clássico e que muito bem nos exemplifica o que estou dizendo, que é o que está em João capítulo 13, versículo 15. Eis que eu vos deixo o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Jesus em algum momento sempre queria mostrar aos seus discípulos a necessidade de que eles o seguissem através dos seus exemplos práticos e também dos seus ensinamentos teóricos. O ensino-aprendizagem de Jesus foi o que mais impactou no seu ministério a vida das pessoas que lhe ouviam. Jesus não estava priorizando seus milagres e nem tampouco alguns tipos de ação social que ele fazia. O que Jesus priorizou foi o ensinamento bíblico deixado para os seus apóstolos. E posteriormente também os seus apóstolos ficaram incumbidos de dar continuidade à propagação destes ensinamentos deixados por Jesus para a sua igreja. E este é o propósito e finalidade maior da Igreja de Cristo, de seguir os passos do seu Senhor. Porque o próprio Jesus falou, basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu Senhor. E Jesus mesmo falou para os seus discípulos, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta frase, siga-me, é uma frase típica daquela época para um mestre em relação ao seu discípulo. Era um convite para que o seu discípulo pudesse acompanhar os passos do seu mestre amado. Era uma forma do mestre convidar ou conduzir o seu discípulo para uma vida de exemplificação, ou para uma vida que pudesse contagiar na prática, ou mostrar para o seu discípulo qual o exemplo prático que ele deveria copiar do seu mestre ou do seu professor. Foi isso que Jesus nos deixou, o exemplo prático, o exemplo de uma vida cristã plena, o exemplo com todas as qualidades necessárias de cristão amadurecido e desenvolvido na fé para a exibição pública do caráter de Cristo para os pecadores deste mundo. Portanto, acompanhe o nosso programa. Eu irei continuar falando sobre esse tema que é muito vasto e que se fará necessário dividir em vários programas que serão ainda realizados. Um exemplo disso é que na próxima ocasião do nosso próximo programa, que ainda nesta semana eu irei realizar, fique ligado, acompanhe, que eu estarei trazendo aqui o sumário, que é o histórico do livro que eu irei publicar, Cristo Vive em Mim. Trarei aqui o que eu chamo de o cardápio do livro. Você vai ver todos os capítulos deste livro que eu irei publicar com este tema, e cada programa realizado será um programa trabalhando em um capítulo deste livro. No próximo programa iremos falar sobre o primeiro capítulo deste livro, e o tema será Jesus, o homem perfeito. Falaremos sobre a perfeição humana de Jesus e o quanto ele nos deixou este grande exemplo de humanidade perfeita. Portanto, que o Senhor te abençoe. Te agradeço mais uma vez por ficar aqui até o final deste programa. Lembrando, compartilhe com os seus amigos e que no próximo encontro teológico você possa estar aqui mais uma vez. Deixe o seu comentário, interaja conosco. Até o nosso próximo encontro teológico.